Para falar do Náutico, em especial desse caso do Gustavo Maia, para todo mundo que sabe, o Gustavo Maia é atacante, 23 anos, fez 19 partidas com a camisa do Náutico nesta temporada, 18 como titular, todas elas em que esteve na titularidade foram jogos da Série C. A única partida que não entrou como titular foi naquele jogo da Copa do Nordeste, quando o Náutico foi derrotado pelo Bahia por 3-0. 6 gols marcados e 1 assistência. Ele segue treinando no CT, após uma volta tardia aos trabalhos dentro do Alvirrubro, onde tem contrato até a próxima quinta-feira com o Náutico. Vale destacar que o mês de outubro está se encerrando e o desfecho desse acordo de Gustavo Maia com o Náutico vai também se findando, e a gente tinha inicialmente a informação de que ele tinha um pré-contrato assinado com o Sport já a partir do 1º de novembro, um contrato de 3 anos. O Sport observa que é um jogador que tem possibilidades de um crescimento na carreira, e até como destacou o diretor, o João Marcelo Barros, um dos membros do comitê gestor do clube, é um jogador que tem aí um potencial de crescimento e que o Sport enxerga dessa maneira. O Náutico garante que não recebeu nenhuma proposta do Sport e também não teve proposta de alguém do Sport pelo jogador inicialmente. O empresário do atleta é que tentou essa saída antecipada com um valor fixado e acabou não conseguindo. Foi aquela história, que tínhamos aquele prazo da janela de transferências do futebol brasileiro para clubes das séries A e B até o dia 2 de setembro. E o Náutico acabou não liberando o jogador porque, segundo as informações, a liberação aconteceria por um valor fixado. O Sport estava disposto a pagar 300 mil, segundo Davidson Andrews, que é o empresário do jogador, 300 mil e ainda um percentual para futuras negociações de Gustavo Maia mantidos com o Náutico. No entanto, o Náutico, segundo o empresário, só liberaria o jogador por 500 mil. A verdade é que nessa história não tem santo, A gente vê que o empresário nega de um lado, Gustavo Maia nega esse pré-contrato do outro, e o Sport acabou se pronunciando, como dito há pouco, através de João Marcelo Barros, que é um dos membros do comitê gestor do Clube Rubro-Negro, destacando que sim, o atleta tem, confirmou esse pré-contrato, já assinado, chega em novembro ao Sport, e o torcedor do Náutico agora está alimentando uma situação que para mim ela não vai ocorrer, que seria um possível acordo do jogador para continuar no Náutico, pelas várias circunstâncias, como por exemplo, o Náutico, para continuar com Gustavo Maia, se de fato existe um pré-contrato assinado com o Sport, como garantiu João Marcelo Barros, diretor do Clube Rubro-Negro, o Náutico teria que pagar uma quantia à equipe rubro-negra, se existe já esse pré-contrato, esse acordo previamente assinado. Sem contar a parte esportiva, para mim seria uma baixa, em se tratando da carreira de Gustavo Maia, abandonar um projeto de um esporte que tem aí possibilidades iminentes de chegar à primeira divisão, a continuar no Náutico, que vai disputar a terceira divisão mais uma vez. É um jogador que já chegou a jogar fora do país, Imagina colocar o nome de Gustavo Maia no Google, você vai perceber que ele já teve participações no Barcelona, já foi jogador do São Paulo, já foi jogador do Internacional, foi tido na base como muito promissor. E talvez a maturação de Gustavo Maia não tenha chegado nesses clubes, a pressão tenha sido muito grande. E no Náutico, pelo menos nessa Série C, ele demonstrou ter potencial e um jogador que tem tudo para, quem sabe, explodir para o futebol. Então o Náutico não vai sair ganhando absolutamente nada dessa história. O Náutico, se as conversas e as informações que foram repassadas pelo empresário lá atrás, desse valor fixado, que era de 300, que o Náutico queria 500 e que acabou não acontecendo,
o Náutico, infelizmente, só fez perder valores, onde nem o clube confirmava, né, pelo menos à época, de que havia esse pré-contrato assinado, e muito menos o Sport estava se pronunciando a respeito do caso. Natural até pela parte do Sport, por estar envolvido ainda diretamente nesse acesso à primeira divisão, e no caso do Náutico, as movimentações de mercado elas seriam naturais pelo simples fato que o Náutico não tem mais competições, né, a serem disputadas em 2024. E agora os assuntos de mercado eles voltam a ser bem aquecidos dentro do Clube Alvirrubro. Então, para resumir essa ópera, o que vai acontecer é o seguinte: Gustavo Maia, ele dia 31 de outubro, ele continua, né, inclusive em treinamento com o clube com o qual ainda tem esse vínculo até o fim deste mês. Continua no Náutico, continua treinando, mas teoricamente ficaria livre no mercado na visão do Náutico. Mas na visão do rival do Náutico, o Sport, é um jogador que já se apresenta, né, em novembro. Talvez o Sport, quem saiba dê aí um período de férias ao jogador. Ele vai, né, inclusive, né, não atuar. Então, até mesmo por conta disso, pode ser um atleta que passa por um período de descanso, até mesmo já pensando numa possível reapresentação do Sport, até porque já temos data, né, definida para as competições de 2025. Por exemplo, o Campeonato Pernambucano já tem data para 12 de janeiro, né? Então seria um jogador que estaria ali nos cascos, né, em caso de preparação em relação aos demais atletas que ainda disputam a Série B, né? Então, nesse caso, o jogador estaria aí fisicamente bem mais inteiro, bem mais encorpado e sendo jogador do rival Sport. Porque no caso do Náutico não haverá compensação financeira, não tem proposta, pelo menos ao meu ver, que possa segurar Gustavo Maia na equipe alvirrubra, a não ser que esse caso dê uma reviravolta muito grande, mas esportiva e financeiramente falando, para Gustavo Maia é viável ir para o rival Sport do que propriamente continuar com um contrato no Náutico, ou até mesmo o Náutico pensar em algo financeiro que venha a ganhar com essa transação. Ontem, observado, né, o goleiro Douglas Borges, que tem pré-contrato assinado com o Náutico, acabou tendo a sua aparição ali no banco de reservas do Guarani, né? O goleiro titular foi o Vladimir, ele acabou sendo relacionado desta vez, e até foi uma foto curiosa, né, que tiraram ele conversando com o Di Plácido. É bom a gente refrescar a mente do torcedor que Douglas Borges e Di Plácido estiveram juntos no mesmo elenco do Botafogo de 2023, no começo da temporada, né? Depois o Douglas Borges seguiu para o Guarani, mas logo no comecinho, tanto Di Plácido como o Douglas Borges foram companheiros de equipe. Por isso aquela rápida conversa, né, entre o goleiro reserva do Guarani, quem sabe até futuro goleiro do Náutico, e o lateral da equipe do Sport.